Assim, a gente tá bastante otimista com essa proposta. Todo o arcabouço que foi produzido, ele visa exatamente conferir segurança para a atração desse investimento e é um projeto muito bacana. A gente espera que em breve que a gente possa contratar. Claro, que bom. Pô, ótimo. Assim, quer dizer, essa experiência toda do banco em relação a isso é justamente de prover meios, né? Muito mais do que prover financiamentos, é prover meios, tentar entender melhor o setor, as suas necessidades, saber que o desafio desse setor é um setor extremamente difuso no tocante a capacitações, a decisões, quer dizer, praticamente é o próprio município que toca, que tem dever legal, né, de planejar e organizar, e muitas vezes a gente vê isso renunciado, o que nos choca, né, quer dizer, não deveria ser só do seu ponto de vista de uma obrigação legal, é sob o ponto de vista de oportunidade, sobretudo, que deveria estar sendo vista, né, quer dizer, essa obrigação do titular do serviço, e a gente observa o Brasil e isso não acontece, isso nos choca, assim, sobretudo, ainda mais depois de 4 anos de promulgada a lei de saneamento já regulada e tal. Um outro aspecto também do banco, não somente em relação à questão de entender e prover os melhores meios para o setor, para os operadores, para os titulares e todos os demais atores, é a questão da utilização também de instrumentos, não propriamente que os contratuais. São as soluções também que a gente entende que são criativas. A gente, desde que entrou no setor, a gente vem fazendo operações de vários tipos, inclusive diretamente no risco de determinadas empresas. A utilização de instrumentos de mercado, a gente fez um avanço muito grande. Eu vou passar direto, tá? Como eu havia falado, com uma série de constatações. O setor é altamente sustentável, dependendo da forma como se organize. Isso é uma coisa que é patente. Qualquer análise de papel de pão em cima do joelho, em cima de dados, quaisquer que sejam, é uma coisa impressionante. São EBITDAs de 40%, geração de livre de caixa de 40%. O banco opera dessa forma. É aqui que eu queria chegar, assim. Eu achei até legal o Dr. Gessner estar aqui, porque essa operação foi exatamente feita na sua gestão. As duas equipes, tanto do BNDES quanto a da Sabesp, a gente fez 3 emissões conjugadas de debêntures na época, utilizando um instrumento de mercado, uma debênture simples, com 30% de IPCA, indexado ao custo de captação da própria BNDESPAR. Ou seja, é sustentável para todo mundo, foi uma boa ferramenta de captação. A gente acabou, esse escurinho aqui foi já a realização em 2009 da primeira tranche. Esse escurinho está um pouquinho mais para baixo já, a gente já fez a realização da segunda já. Tá? E a gente replicou isso, porque o que é interessante é isso, é o efeito indutor, né, de comportamentos, toda vez que a gente inova, que a gente cria e tal. Todas essas operações foram feitas logo a seguir da primeira operação com a Sabesp, ou seja, teve um efeito emblemático. E é exatamente esse mesmo efeito emblemático que a gente espera nas estruturações que a gente faz, em especial no caso da P5. Eu acho que vai induzir um comportamento muito bom em quem é responsável. A gente está tratando de chatice, questão dos elementos bancários. As nossas agendas são essas, quer dizer, a parte do setor público, quer dizer, o setor de saneamento até bem pouco tempo atrás, se a gente reparar o histórico, ele era tremendamente exclusivista em relação à questão de origem de capital, quer dizer, ele era extremamente publicista em relação à questão de capital. Não há que se discriminar, o banco não vê cor de capital, acho que o setor também não, investimento, todas essas externalidades que a doutora colocou no painel da manhã, a origem do capital acho que não importa nesse sentido, desde que seja sustentável, que atinja as metas que são pactuadas com o poder público, acho que isso que é fundamental. O banco ele tem um histórico bastante grande por conta do setor privado. Isso é chatice, isso é questão de project finance, isso aqui é quebra-pau, né, Raul? De mesa. Todos os modelos que a gente vem operando, tudo aquilo que a gente desenvolveu com o setor, por conta da experiência que o banco tinha, talvez com os mesmos acionistas dos atuais players do setor, por conta de operações de outros setores, quer dizer, é todo um histórico, é toda uma questão já bastante consistente, já, do seu ponto de vista de aplicação. Isso também é uma grande chatice. Esse é o desafio que a gente tem, assim. E o desafio que a gente tem, quer dizer, tudo isso aqui, na realidade, é a universalização dos serviços de saneamento. Esse é o grande
mote, é o bordão que a gente mais ouve falar em todos os fóruns, seminários, publicações e tal, e o banco está muito empenhado em ajudar a Caixa Econômica, em ajudar a todo o setor a atingir isso. Agora, universalização, não tenha dúvida, está embutido dentro da universalização a expressão também sustentável. Não adianta a gente fazer da voo de galinha nesse setor, quer dizer, constituir ativos, e como a doutora Marilene falou, no caso de dietas dentro, dietes dentro de condomínios, quer dizer, ele constitui ativo e não tem continuidade. Tá, em linhas gerais era isso, não queria tomar mais tempo, e obrigado. Obrigado, Luiz Inácio. Carlos, pode ser? Pode. Pode ser da Caixa Econômica Federal, o Carlos André Lins Rodrigues, até porque nós temos outro órgão financiador aí, pode ser? Temos a apresentação do Carlos aí? Vamos. Você faz daí ou quer fazer daqui, Carlos? Tanto faz. Você fique à vontade. Não, então... Vou ficar aqui. Então. Bom dia a todos, né? Porque apesar da hora ninguém almoçou ainda, então... E vamos lá. A ideia nossa aqui é mostrar só um pouco da Caixa, o que é que ela faz, e depois alguns números do PAC e depois do específico do Rio de Janeiro. Bom, a Caixa também tem 150 anos de história, tal qual com o Luiz Inácio. Eu tenho que fazer o institucional da Caixa, não é? Para quem não conhece a Caixa, quem está na internet também, que sempre pensa como Caixa, Banco de Habitação, vai ver que a Caixa faz muito mais que isso. Não é? Então, a Caixa, desde Dom Pedro II, né? Em 1986, ela foi incorporada. Ela incorporou o Banco Nacional de Habitação, né? E vem desempenhando aí um papel de implementador das políticas públicas do governo federal. Alguns dados patrimoniais, né? São 152 milhões de clientes, tem um rate AAA na Fitch, não é? Chama atenção os ativos do FGTS, que ela opera, né? 260 milhões. Ela representa hoje 10% do mercado de crédito brasileiro. Bom, e algumas coisas que diferenciam tanto a Caixa como banco público, como o agente financiador, tal qual com o BNDES. Eu queria chamar a atenção que a Caixa, ela exerce dois papéis para o governo federal. Ela acompanha os recursos repassados do OGU, o Orçamento Geral da União, e ela também é financiadora, não é? Então, esses papéis, às vezes, se confundem. Então, quando a Marilene, não, mas a Caixa não aprovou o projeto. Não é? Primeiro tem que saber se é repasse, se é OGU, ou se é financiamento. Uma vez sendo financiamento, ela está atrelada às regras da fonte do FGTS. Uma vez ela sendo OGU, ela está cumprindo uma obrigação mandatária da União. Então, a Caixa ela não inventa regra, ela cumpre. Não é? E para isso ela tem, isso que chama a atenção aqui, 1.080 engenheiros próprios e arquitetos também, e mais 3 mil empresas terceirizadas que ajudam nesse serviço de acompanhamento das obras públicas. Bom, aí está a área que, para quem não, talvez seja surpresa para algumas pessoas, mas em todos os setores que a gente atua atualmente, né? Estamos nos grandes projetos de energia elétrica, inclusive muitas vezes como agente financeiro do Luiz Inácio aí, ou com recurso do FGTS, setor naval, com o Fundo da Marinha Mercante, e as linhas tradicionais do FGTS de transporte, mobilidade urbana de saneamento e habitação. Bom, o PAC. O que é que foi o PAC, né? O PAC de 2007 para cá representou em saneamento, especificamente, 28 bi para a Caixa, para 25,8 bi para caixas em projetos selecionados pelo Ministério das Cidades, que foram contratados a 25,5 bi. Tivemos mais 46 bilhões com recurso do Fundo de Investimento do FGTS, né, que aqui também não está só saneamento, está postos, rodovias, esses recursos já são desembolsados.
Aqui um que o Raul adora, esse quadro. Aliás, o Raul trata Brasil, né? O quanto foi contratado e o quanto foi desembolsado. Não é? Vocês veem que, historicamente, realmente, nunca na história desse país se contratou tanto em saneamento. Não é? É uma crescente, tal qual os números do Luiz Inácio também. Mas o desembolso, ele não acompanha os patamares de contratação. E o porquê disso? A Marilene falou bem assim, as dificuldades de se fazer uma obra de saneamento. Fora que quando se lançou o PAC, que foi uma decisão de governo, de implementar o PAC, ninguém tinha projeto. Não é? Então foram muitas vezes contratados empreendimentos deficitários de projetos, ainda com projeto ainda não em nível de projeto básico. Não é? O que suscitou, claro, atrasos em obras. Não é? Eu acredito que agora engrenou a coisa, ele vai acompanhar os investimentos. Fora isso, principalmente no setor público, você tem um atraso enorme devido ao processo licitatório, questões fundiárias, licenciamento ambiental. Não é? A gente está financiando o novo aterro de Seropédica aqui. E eu lembro que desde que entrei na Caixa, esse projeto está lá e vai e volta por questões ambientais. Ele se chamava, tinha outro nome, CTR Rio, voltou, não podia ser nesse local, volta, vai, e agora que a gente está conseguindo, esse mês, no mês passado, aliás, que começou a se colocar resíduo no aterro de Seropédica em vez de Gramacho. Bom, aqui é a participação de que tipos de modalidades a gente financia em saneamento ambiental, né? Lembrando que saneamento ambiental vai englobar aí o manejo de águas pluviais também e resíduos sólidos. E notem o seguinte, esse 1% é resíduos sólidos, que não é o foco aqui do fórum, mas tem uma importância grande que até então ela está meio que adormecida, né? Um dos grandes problemas, não só a despoluição que fala da Baía do Guanabara, é a questão do resíduo mesmo, não é do lixo, né? Do lixo que se vê flutuando, né? E aí não é questão de esgoto, e sim de lixo. Não é? Então, nesse período de 2002 a 2010, foi contratado 15 bilhões de reais. No Rio de Janeiro, aí entendo o Estado do Rio de Janeiro, os municípios, a Prefeitura, ou a SEDAI, independente do tomador, 1,1 bilhão distribuído dessa forma. Ou seja, tem muita coisa, até o rio ele é bem dividido, não é? Esgoto, água e manejo de águas pluviais. Aqui eu queria só colocar mais um número, aos tantos números que foram colocados aqui, né? Aqui pela fonte da ABDIB, Associação Brasileira das Indústrias de Base, o Rio de Janeiro, para a Copa do Mundo, ele precisaria de investimentos da ordem de 12,5 bi. Não é? Ele perderia apenas para São Paulo, estaria em segundo lugar da lista. 18,5 bi, eu não falei isso? Desculpa. Põe 6 a mais. 6 a mais. E eles estariam distribuídos dessa forma. 11 em mobilidade urbana, 629 em aeroportos, passando aqui na infraestrutura. Na época, o Maracanã era 700 milhões, agora já é 1 bi, como o Las Grael falou, pode subir ainda. Mas em saneamento básico, seria um número para a Copa 2,6 bi. É mais um número, mais uma fonte. Não é? Aqui mais um cenário que tinha, né, que vai não de encontro, mas ao encontro da pesquisa também do Trata Brasil, que melhorou realmente a situação, né? Aqui a gente tem a quantidade percentualmente de rede coletora do Rio de Janeiro versus a quantidade de fossa séptica, né? A diminuição realmente de fossa séptica e o aumento da rede. E quando comparado ao Brasil, a situação é bem melhor ainda, né?